Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 204, onde vamos estudar o quê? Você já sabe, né? A mesma coisa que a gente já estudou nos 203 programas anteriores. Evangelho segundo o Espiritismo. Olha ele aqui, ó. É o capítulo 28, é o último capítulo do Evangelho. Coletânea de preces espíritas. E a gente está naquela parte onde são as preces por aquele mesmo que ora. Ou seja, eu faço uma prece pedindo um benefício para mim mesmo. Uma ajuda, um auxílio, um amparo, né? Alguma coisa para mim mesmo. E hoje a gente vai estudar as preces para pedir a força de resistir a uma tentação, que são os itens 20 e 21, e também ação de graças pela vitória alcançada sobre uma tentação, os itens 22 e 23. Então, eu tenho um vício, eu caio numa situação que se repete o meu comportamento, eu posso fazer uma prece para eu parar de fumar, para eu parar de beber, para eu parar de fazer sei lá o que, né? Então você pode, existe uma prece que você pode fazer e outra em agradecimento por essa graça alcançada, tá? É isso que a gente vai estudar hoje. Bom, nossa página na internet, você está vendo aí na tela, ó, www.evangelhonolar2012.blogspot.com. Toda sexta, um vídeo novo. Você encontra lá o texto do Evangelho, encontra o texto da página de preparo. Hoje é do livro Vinha de Luz, do Emmanuel, que foi psicografado pelo Chico Xavier. Encontra o texto do Evangelho, o texto da página de preparo, o significado das palavras mais difíceis, o tirar dúvidas, tudo isso tem lá. Ah, Sérgio, tanta dúvida, eu vou ler, tem mais de 200 dúvidas, eu vou ler uma por uma, eu queria tirar uma dúvida logo. Mais rápido, quer mais rápido? Então tá, manda um WhatsApp pra gente. Você tá vendo aí na tela o número do nosso WhatsApp. Para quem está fora do Brasil, tem que botar o 55, que é o código brasileiro. Para quem já está no Brasil, coloca 21, que é o do Rio de Janeiro, 99247-5631. Vou repetir, 21, que é o código do Rio de Janeiro, 99247-5631. Pode mandar a sua pergunta, pode mandar a sua dúvida, pode trocar ideias. Se você aí na sua cidade monta grupos de estudos ou quer montar grupos de estudos e quer tirar alguma dúvida, conversar um pouquinho, pode mandar o WhatsApp, não tem problema nenhum. Quer desabafar, quer conversar, precisa de um atendimento fraterno, pode usar o nosso WhatsApp, nenhum problema, tá ok? Só tem um detalhe aí, nem sempre eu consigo responder de imediato, tá? Às vezes chegam muitas mensagens, às vezes eu estou no trabalho, estou numa situação que eu não posso atender na hora, né? Mas todas as mensagens são atendidas, tá ok? Sempre as pessoas vão obter uma resposta aí, tá? Pode adicionar. Ah, eu posso mandar esse WhatsApp para um amigo meu que queira conversar? Pode, não tem problema nenhum, tá? Facebook, você pode entrar no Facebook, ó. Você está vendo aí na tela, www.facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Clica no curtir, ótimo. Clica no compartilhar, melhor ainda. Você vai estar transmitindo essas lições, esses ensinamentos para os seus amigos, né? E quem sabe não venha ser até um momento de consolo, de alívio, daquilo que a pessoa esteja precisando. Não é isso? Ó, o estudo de hoje, não cair em tentações. De repente você compartilha e tem alguém que está justamente chorando porque vive caindo nas tentações. Olha só que legal, né? E uma outra forma de se comunicar e tirar dúvidas é pelo e-mail. Você está vendo aí também na tela o e-mail amor-perdão-e-fé@gmail.com. Também pode mandar por ali. Ali demora um pouco mais do que pelo WhatsApp, mas também todos os e-mails que chegam, a não ser que aconteça algum erro eu não tenha visualizado, mas todos os e-mails são respondidos. Tá legal? Bom, diante disso, você pode pegar aí já a água, né? A jarra com a água, que a gente já vai fazer a fluidificação durante o nosso estudo, tá? A jarra, o copo vasilhame. E diante disso, vamos dar início ao estudo de hoje com
a prece de abertura. Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, irmãos e irmãs encarnados e desencarnados que se fazem presentes neste ambiente, neste local em que nos encontramos agora. Obrigado por mais uma oportunidade que nos é dada ao estudo, ao conhecimento, ao esclarecimento. E viemos aqui também pedir para que cada um possa ser devidamente amparado e que o ambiente no qual nos encontramos possa ser harmonizado, limpo, higienizado espiritualmente falando, e que possamos ter um estudo com muita tranquilidade, com muita harmonia, com muita alegria, e especialmente que possamos colocar em prática todos os valores que aqui são ensinados neste Evangelho. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, feita aí a prece, vamos lá, né? A página de preparo é o capítulo 166 do livro Vinha de Luz. O autor é o Espírito Emmanuel e foi psicografado pelo Chico Xavier. O título desse capítulo é Respostas do Alto, tá? Então vamos lá. Ele começa com uma citação de Jesus que foi anotada por Lucas no capítulo 11, versículo 11, que diz o seguinte: E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Olha como essa frase já tem a ver com todo o estudo de hoje, que é a prece, onde a gente pede forças para resistir a uma tentação, e depois a de agradecimento. Eu não vou pedir a Deus não, esse negócio de pedir ajuda. Ele coloca qual é o pai que você vai, né, o filho chega, pede pão e o pai vai dar pedra. Não vai. Então, já colocou aqui direto. Então, já está explicando, né? Vamos entender aí o que o Emmanuel nos explica. Nos círculos da fé, encontramos diversos corações extenuados, enfraquecidos, cansados, né? E desiludidos. Referem-se à oração à maneira de doentes desenganados quanto à eficácia do remédio, alegando que não recebem respostas do alto. Pediu para fazer prece, é porque o médico não deu jeito, é porque a ciência não deu jeito, é que vai morrer. Pede aí a prece porque o resto não deu certo não. É um engano. Na verdade, você já deveria pedir na prece antes mesmo de qualquer coisa, de qualquer situação. Uma prece por você acordar e estar vivo, por você estar indo dormir e estar vivo. Pode ter passado por dificuldades, mas você está ali. A gente não tem muito esse hábito, né? Existe uma coisa interessante, mas como é que se faz a prece? Qual é o ritual da prece, da oração? Um amigo meu me disse que eu tenho que fazer primeiro uma prece com pedidos, depois uma prece de louvação, depois uma prece... Você vai estar mais preocupado com o roteiro do que com a prece. Não existe roteiro. Se está na dúvida, segue teu coração, segue a sua intuição. Entende? Inclusive essa coletânea de preces aqui, ela nada mais é do que apenas para você ter uma ideia de como você vai pedir, de como você vai fazer, mas o andamento mesmo, use as suas próprias palavras, o seu próprio pensamento diante disso. Percebe aí? Ok? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Ele fala também, entretanto, a meditação mais profunda lhes conferiria mais elevada noção dos divinos desígnios, das intenções, dos propósitos, objetivos, né? Entendendo, enfim, que o Senhor, né, que Deus jamais oferece pedras ao filho que pede pão. Então, é a gente compreender isso. Se está vindo alguma coisa para a gente, se está acontecendo, vamos compreender alguma razão, algum motivo deve existir, que a gente possa ter uma resignação e trabalhar a nossa fé, trabalhar
os nossos sentimentos, as nossas vibrações, as nossas emoções. Quem assistiu o filme Nosso Lar vai lembrar de uma cena que o André Luiz, ele falou: eu fui vítima de uma doença. E aí os espíritos falam: não, você foi na verdade um suicida. E ele: como assim? Que suicida? Um suicídio inconsciente. Não fui não. E o André Luiz ficou danado, ficou uma arara. E aí eles falaram: quando você poderia imaginar que ódio, raiva, inveja, mágoa, rancor, vingança, ciúmes, né, poderiam fazer parte de um diagnóstico. Então são o quê? Essas situações que causam a doença na pessoa. A doença física, ela nada mais é do que uma consequência do nosso estado emocional, dos nossos sentimentos, vibrações, que não foram bem cuidados, que não foram bem tratados. Percebe? Ele fala assim, ó: nem sempre é possível compreender de pronto a resposta celeste em nosso caminho de luta. No entanto, nunca é demais refletir para perceber com sabedoria. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero uma namorada, eu quero um namorado, eu quero dinheiro, eu quero ganhar na Mega Sena, não ganhei nada. Deus me abandonou, me esqueceu. Será? Se você está dizendo que Deus abandonou e esqueceu, e está fazendo esse monte de pedidos, por que você faz a oração do Pai Nosso e fala assim: seja feita a vossa vontade? E sabe de cor e salteado o Pai Nosso? Seja feita a vossa vontade. Por quê? Eu tenho fé e eu confio que os espíritos de luz, que Deus, sabe o que é o melhor para mim. Pode ser que eu não esteja recebendo aquilo que eu gostaria, mas com certeza é aquilo que eu necessito, é aquilo que vai ser importante para o meu avanço, para o meu desenvolvimento, para o meu progresso. E na maioria das vezes eu só vou perceber isso lá na frente. Meses, anos lá na frente. Consegue notar isso aí? Vamos lá. Em muitas ocasiões, a contrariedade amarga é aviso benéfico e a doença é o recurso de salvação. Aquilo que a gente acabou de falar. Ah, Sérgio, mas é para eu curtir então, tá doente? Que barato, tô doente, olha, muito maneiro, ficar doente é a melhor coisa do mundo. Não, não é que seja, mas às vezes é necessário para a gente parar um pouquinho, para a gente pensar um pouquinho, para a gente se tranquilizar, para a gente refletir sobre os nossos atos. E muitas vezes, essa doença, a gente deve trabalhar o quê? Até como motivo de fortalecimento, uma prova na qual podemos ultrapassar, na qual podemos vencer. Você quer ver uma coisa? O pessoal cadeirante, o pessoal paraplégico, né, que tem essas situações, vários se colocam como vítima e vão pedir dinheiro na rua, aquela coisa toda, para sensibilizar a população, aquilo tudo, tá ok. Mas quantos e quantos estão sem perna, sem braço, e ainda colocam assim: não é isso que vai me parar não, e vai fazer as coisas, e vai se desenvolver. Alguns viram inclusive atletas, né? Você vê em Paralimpíadas aí, os atletas paralímpicos, que exemplos de superação. No Rio de Janeiro, em 2016, teve a Olimpíada. Eu cheguei a assistir uma prova de natação que o nadador que estava ali, ele tinha um pedaço do braço, o outro braço não tinha, ele tinha um pedaço do braço, uma das pernas ele não tinha, ele tinha um pedaço de uma perna. E competiu, ficou entre os 8 melhores do mundo, disputou a final olímpica, final paralímpica. E quer saber? Se eu não vou nem me atrever a disputar com ele, porque eu vou perder para ele. E aí? A doença nesse caso, ele fez o quê? Aquela frase, né? Transforme limões em limonada. Ele encontrou força, superou, se desenvolveu e venceu. Ah, Sérgio, então não é para dar a moedinha lá para o rapaz lá no sinal de trânsito. Olha, isso vai de acordo com com o seu sentimento, com a sua consciência, mas às vezes uma palavra amiga pode ajudar também.
Eu conheço um caso que era um rapaz que pedia ali, vendia bala, pedia não, ele vendia balinha no sinal, né, na cadeira de rodas dele, e algumas pessoas conversavam, por que você não estuda, não faz alguma coisa? E ele começou a gostar da ideia. Até que chegou um dia que ele falou, olha, essa aqui é a minha última semana que eu estou vendendo a bala, porque graças às pessoas que vieram falar comigo, eu estou prestando vestibular e passei. Vou fazer agora a minha faculdade e eu estou agora me desenvolvendo. Percebe só? Né? Então, vamos lá, vamos continuar. Nas poucas vezes, as flores da compaixão do Cristo visitam a criatura em forma de espinhos, e em muitas circunstâncias da experiência terrestre, as bênçãos da medicina celestial se transformam temporariamente em feridas santificantes. Às vezes aquela doença, aquilo serve para quê? Para aflorar o sentimento de eu vou vencer, eu vou conseguir, eu vou fazer, eu vou acontecer. E tira da ociosidade de situações desse tipo. Em muitas fases da luta, o Senhor decreta a cassação de tempo ao círculo do servidor, para que ele não encha os dias com a repetição de graves delitos, e não raro dá-lhe fealdade, feiura, deformidades ao corpo físico, para que sua alma se ilumine e progrida. Ocorre muito. Existe um caso muito famoso do Chico Xavier, que ele visitava uma família, se eu falei do atleta paralímpico, que só tinha um pedacinho do braço, um pedacinho da perna, esse nem isso tinha. E era na cama e não conseguia nem se comunicar e nem nada. E a mãe trabalhava, dava o alimento para ele, era um vegetal na cama, né, a vida dele. E perguntaram para o Chico Xavier, vale a pena ele continuar vivendo assim? E aí o Chico falou, olha, o Emmanuel está dizendo, Emmanuel é o guia, né, o mentor espiritual do Chico Xavier, falou, o Emmanuel está informando que este irmão pediu para nascer nessa condição. Por quê? Já foram 3 ou 4 vidas passadas que ele reencarnou, que ele encarnou com o propósito de não se suicidar. E em nenhuma delas ele conseguiu. Se suicidou em todas as vezes. Então ele pediu para que viesse assim, porque dessa forma ele não teria como se suicidar, o que já seria um grande passo, um grande avanço para ele. Então, ao invés de reclamar das nossas doenças, das nossas dificuldades, por que a gente não pensa, por que será que eu pedia ao plano espiritual para que acontecesse isso comigo? Para que eu tivesse essa dificuldade, tivesse essa imperfeição, tivesse essa situação. Não é? Vamos lá. Se a paternidade terrena, imperfeita e deficiente vela em favor dos filhos, que dizer da paternidade de Deus que sustenta o universo ao preço de inesgotável amor? Se eu, totalmente imperfeito, na condição de pai, de mãe, eu procuro preservar e cuidar, imagina Deus. O todo compassível, sensível, né? Compassível é o quê? Sensível, que tem compaixão, nunca tira pedras a mãos súplices, que suplicam, né? E que lhe rogam auxílio. Eu venho pedir ajuda e tal. Vamos lá, vamos ver a ajuda. Nem sempre a ajuda é aquela que eu gostaria, mas às vezes é aquela que eu necessito. Mas tudo bem, vida que segue. Se te demoras, pois, no seio das inibições provisórias, permanece convicto de que todos os impedimentos e dores te foram concedidos por respostas do alto aos teus pedidos de socorro, amparo e lição, com vistas à vida eterna. Lembre que aqui é apenas uma passagem, apenas um capítulo da nossa história eterna de espíritos, que a gente encarna, reencarna, né? Encarna, desencarna, reencarna, e assim vai. Tá certo? Então, vamos lá. Capítulo 28. Coletânea de preces espíritas, prece por aquele mesmo que ora, para pedir a força de resistir a uma tentação. São os itens 20 e 21. Depois, ação de graças pela vitória alcançada sobre uma tentação. Ah, eu sou muito guloso, eu sou muito ciumento, eu sou muito desorganizado. E por aí vai. A gente pode fazer a prece pedindo isso. Você já reconhecer um problema é o primeiro passo para buscar a correção daquele problema. O pior é aquele que não reconhece. Aí dificilmente ele vai conseguir melhorar, né? Então, vamos lá. O que é dito aqui no item 20? Prefácio, né? Então ele fala sobre esse assunto. 2 origens pode ter qualquer pensamento mau.
Eu tive um pensamento negativo. Ele pode ter duas origens. Primeira, a própria imperfeição de nossa alma. Eu estou desejando mal a alguém porque eu sou ruim mesmo, é porque eu não presto. É porque eu sou, olha, o cara que quero mesmo. Pode ser esse o motivo. O segundo motivo, ou uma funesta, uma triste, uma desgraçada influência que sobre ela se exerça. De repente a pessoa é tranquila, é gente boa e tem dia que ela está atacada. Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Podem os espíritos nos influenciar? Resposta, muito mais do que isso. Eles até conseguem nos conduzir. Então eu estava pensando no bem, comecei a fazer o mal, foi o espírito, né? Caramba, me levou aquela pessoa a isso. Antes mesmo de fazer a leitura. Isso pode acontecer? Pode. A culpa é daquele espírito mal? Não necessariamente, é nossa. Por quê? Como assim, você acha? Foi ele que fez? Sim, mas fui eu que permiti que ele fizesse. Ué, como é que faz para não permitir? Para de vibrar na mesma sintonia, na mesma frequência que ele. Quando você começa a vibrar, a sentir medo, angústia, raiva, tudo isso, você está vibrando numa sequência elevada ou numa frequência inferior? Na inferior. E se eu estou na frequência inferior, eu estou dando margem, eu estou dando ação, estou dando campo para espíritos desse padrão vibratório, que vão deitar e rolar com aquela pessoa. É simples assim. Começou a ficar com pensamento ruim, alguma coisa, Pera, deixa eu parar tudo, deixa eu pensar aqui em alguma coisa boa, deixa eu mudar meu foco, deixa eu abrir minha janela, deixa eu olhar para o céu, olhar para as árvores, botar uma música tranquila, para eu poder me desligar desse foco, mudar meu padrão vibratório. Você tente isso, depois conta pra gente o que aconteceu, ok? Vamos lá então. Nesse último caso, né, dessa influência, há sempre indício de uma fraqueza que nos sujeita a receber essa influência. Há, por conseguinte, indício, né, sinal de uma alma imperfeita. Então é um indício de que somos imperfeitos. De sorte que aquele que venha a falhar, né, não poderá invocar por desculpa a influência de um espírito estranho, visto que esse espírito não o teria arrastado ao mal se o considerasse inacessível à sedução. É aquilo que a gente falou. O espírito, ele só conseguiu fazer aquele cara errar porque ele deu campo para aquilo. Se ele não desse campo para aquilo, ele nem iria tentar. Não ia mesmo, ele vai perder o tempo dele. Você vai chamar para bebedeira alguém que não bebe? Alguém que fala, não bebo, você nunca viu ele beber, você nunca viu ele ceder aos convites de bebedeira. Você vai perder seu tempo chamando aquele cara? Não vai. Idem com os espíritos. Não vou tentar, o espírito não vai tentar exercer uma influência ou alguma coisa nesse sentido com aquele que está, agora aquele que é chegado, aquele que não aguenta e acaba indo. Não tem jeito. Vou dar um exemplo, vou falar de mim. Eu antigamente, não existe alcoólatra, eu era coca-colatra. Eu bebia Coca-Cola, que era uma coisa de louco. Eu, na minha juventude, eu era de pegar a garrafa de 2 litros, colocar no gargalo e tomar ela inteira, numa só lapada. Nossa, todo mundo me servia Coca-Cola, me dava um Coca-Cola, era uma grandeza. Chegou um ponto que eu vi, peraí, isso aqui não faz nenhum bem para minha saúde, só me prejudica, está atacando o meu sistema gástrico, meu sistema intestinal, peraí, eu vou parar com isso. Eu parei. Já deve ter uns 8, 10 anos que eu não tomo uma gota, nunca tomei uma gota de Coca-Cola. Vocês pensam que no início não vinha o pessoal? Quando eu ia num almoço na casa de alguém, uma visita, né? Ah, Sérgio, poxa, eu comprei pra você essa Coca-Cola. Você não vai fazer essa desfeita, né? Desculpa, parei. Ah, mas não. Só um pouquinho. Não, eu parei. Por quê? Estavam acostumados com esse padrão de comportamento que eu tinha. Na hora que eu mudei esse padrão de comportamento, ainda vai acontecer. Hoje em dia não tem mais convite. Se tiver também, olha, me desculpe, eu não vou tomar Coca-Cola. Então se você tomar aquela Coca-Cola, não vai dizer que foi por causa do doce, foi por causa de você. Mas a sua atitude, ela vai, enfim, fazer com que naturalmente ninguém mais venha a lhe oferecer isso.
E o mesmo vale para todas as outras tentações que a gente acaba caindo em nossa vida, em nossa rotina. Deu para perceber com essa comparação? Vamos lá então. Quando surge em nós, aqui a gente está falando de Coca-Cola, mas aqui a gente está falando também da parte de maus pensamentos e tudo mais, né? Então ele fala, ó, quando surge em nós um mau pensamento, podemos, pois, imaginar um espírito maléfico a nos atrair para o mal, mas a cuja atração podemos ceder ou resistir como se tratara das solicitações de uma pessoa viva. Devemos ao mesmo tempo imaginar que por seu lado, o nosso anjo guardião ou espírito protetor combate em nós a influência e espera com ansiedade a decisão que tomemos. Por que ele espera com ansiedade? Porque existe o livre-arbítrio. Eu tomo a decisão que eu achar melhor para mim. Então, eles não interferem, eles orientam. Mas eu quero escutar o outro lá que está errado, fazer o quê? Né? Tem muita gente que fala, o fulano não consegue ouvir o anjo da guarda dele, o anjo da guarda dele abandonou nada. Ele continua ali. Mas não adianta, ele fala, e ele não quer ouvir, ele quer ouvir o outro. Ele não consegue perceber a presença do anjo da guarda dele, mas ele está ali. Ok? Então, vamos lá. Espera a decisão que tomemos. A nossa hesitação em praticar o mal é a voz do Espírito bom a se fazer ouvir pela nossa consciência. Reconhece-se que um pensamento é mau quando se afasta da caridade que constitui a base da verdadeira moral, quando tem por princípio orgulho, vaidade, egoísmo, quando a sua realização pode causar qualquer prejuízo a outro, quando, enfim, nos induz a fazer aos outros o que não gostaríamos que nos fizessem. A gente já estudou isso no capítulo 20, no número 15, né, desse capítulo aqui, tá? No capítulo 15, número 10. Então, ele coloca isso. Como é que está fazendo mal? Como é que eu sei que eu estou fazendo mal? Você gostaria que fizesse com você aquela situação? Gostaria? Ah, então tá. Não gostaria não? Ih, rapaz, então tá errado. E muitas vezes a pessoa teima e insiste em fazer, né? O que vai acontecer? Daqui a pouco ela vai colher os frutos. Seja na saúde, seja nos relacionamentos, seja no trabalho, seja em tudo. Ok? Então, vamos parar de colocar a culpa sempre no obsessor. Também não é desse jeito não. Tá? E aí ele dá aqui um modelo de prece pra gente. Lembra que o modelo não precisa ser lido aqui, é só para você ter uma noção. Se você quiser fazer lendo, tudo bem, desde que você coloque o seu sentimento nisso, desde que o seu sentimento esteja compatível com esse texto, né? Caso contrário, você faz com as suas próprias palavras. Então a prece: Deus Todo-Poderoso, não me deixeis sucumbir à tentação que me impele a falir, né? A errar. Espíritos benfeitores, que me protegeis, afastai de mim esse mau pensamento e me dá força de resistir à sugestão do mal. Se eu sucumbir, se eu não resistir, né, ceder, né, merecerei expiar, sofrer as consequências, né, da minha falta nessa vida e na outra, porque tenho a liberdade de escolher. Escolher errado, eu vou pagar as consequências. Fazer o quê? Eu vou pegar um ônibus para uma cidade, eu peguei o ônibus errado, eu vou parar na outra cidade. E como é que faz? E agora? Não pode voltar? Ué, você tomou uma decisão. Você vai levar agora mais tempo para voltar para a cidade anterior ou para ir de lá direto para outra cidade que você queria. Vai perder mais tempo. Mas foi a decisão, você vai colher os frutos daquilo que plantou. Ok? E aí, a gente pede. E a gente deve agradecer também. Então ele vem falando aqui: ação de graças pela vitória alcançada sobre uma tentação. O item 22, prefácio. Aquele que resistiu a uma tentação deve-o à assistência dos bons espíritos, a cuja voz atendeu. Cumpre-lhe agradecê-lo a Deus e ao seu anjo da guarda. Certo? Desculpa, eu espirrei aqui. Vamos continuar. Então, eu vou ter o agradecimento, o sentimento da gratidão é muito importante, faz muito bem a gente trabalhar esse tipo de sentimento, ok? Então a prece que ele coloca: meu Deus, agradeço-te por haveres permitido que eu saísse vitorioso na luta que acabo de sustentar contra o mal. Faz que essa vitória me dê força a resistir em relação a novas tentações. E a ti, meu anjo guardião, agradeço a assistência com que me valeste. Possa a minha submissão aos seus conselhos
granjear-me, atrair-me, né? Trazer-me de novo a sua proteção. A gente vai ouvir mais sobre a prece aos anjos guardiães, ao anjo da guarda, a prece antes de dormir, a prece na hora de acordar. Se você quiser adiantar aí o capítulo do Evangelho, pode procurar, mas é muito bom, é muito interessante, certo? Sobre a influência dos espíritos, de obsessores e tudo mais, eu já falei aqui em alguns estudos uma historinha do Chico Xavier. E o obsessor chegou para o Chico Xavier e falou assim: Chico, não aguento mais, estou indo embora. E o Chico: o que houve? Olha, eu estou de saco cheio de você. Eu já não gostava de você, agora eu gosto menos ainda. Eu Chico: mas o que? O que houve? Por quê? Olha, eu fico aqui direto para tentar lhe obsediar, trabalhando aqui para obsediar você, fazendo de tudo. E você com esse negócio de praticar o bem, ajudar, caridade, tal. O que acontece? Eu não consigo obsediar você. É exatamente isso que está aqui nesse estudo. Eu estou indo embora. Aí o Chico falou, né? Mas meu irmão, fique! Se fosse outro ia falar, né? Vai embora mesmo, some daqui, né? O Chico Xavier falou, fique! Aí o obsessor ficou mais danado ainda. Mas por que fique? É porque você é muito importante para mim. O que é importante? Você ainda está debochando com a minha cara? E o Chico falou, não, meu irmão. É porque toda vez que eu sinto vontade de ficar com preguiça, de não ir trabalhar, de fazer alguma bobagem, de fazer qualquer coisa aqui, eu sei que é você me influenciando. Sabe o que eu faço? Eu redobro a minha atenção, e aí se eu estava começando a pintar uma preguiça, eu começo a trabalhar em dobro. Se de repente eu estou sentindo vontade de fazer alguma coisa errada, eu vou praticar o bem em dobro. Se eu estou sem paciência para falar com alguém, eu vou desenvolver a minha paciência em dobro. E era quando ele produzia mais. Então repara, vamos parar com essa história. A culpa é do obsessor, a culpa é do obsessor. E eu fico aqui bonitão, parado, esperando alguém mandar o obsessor embora. Enquanto isso eu estou aqui. Não mandou o obsessor embora, quem mandou? Agora me aguenta, me atura. Não é assim. Faça a sua parte, trabalhe essa reforma íntima. Tá ok? É muito importante isso aí. Bom, chegou o momento da gente fazer aquela prece pelas pessoas queridas, amigos ou inimigos, encarnados ou desencarnados. Eu vou começar a prece. Quando eu disser pausou, você pausa aí, mencione em voz alta o nome das pessoas, tá? E depois solta o pause para a gente ir para a fluidificação da água. Então vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, vemos neste instante pedir por cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnado ou desencarnado, para que possa receber toda a ajuda, o auxílio, o amparo, o esclarecimento, o discernimento e principalmente aquilo que for mais necessário para o desenvolvimento de cada um que tiver aqui o seu nome mencionado. Muito obrigado, que assim seja. Graças a Deus. Pausou? Soltou um pause, hora da fluidificação da água. Então, pega aí o copo, a jarra, o vasilhame, se já estiver na mesa, melhor ainda, né? Você procurando o programa, tá vendo aí, ó, Minutos de Espiritismo, programa número 23, tá? Você já viu aí o link do site. Vai no Google, digita Minutos de Espiritismo, tá? Número 23. Tem o estudo completo da água fluidificada ali, tá? Então, pegou aí, botou aí a jarra ou um copo na sua mesa, vamos fazer a seguinte prece, tá? Colocando as mãos sobre a água, apontando para a direção da água, ou os dedos apontados, ou a palma das mãos. Ah, mas qual que eu faço? Aqui é a sua intuição, que seu coração mandar. Não tem problema nenhum, tá ok? E vamos fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, benfeitores que aqui se encontram, viemos neste instante pedir-lhes para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, as melhores energias e vibrações, de maneira que, ao contato dela com nossos organismos, possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, importante e necessário a cada um de nós.
Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, ó, peguei aqui a água, estou botando no meu copo. Já tivemos algumas pessoas que perguntaram assim: Sérgio, eu estou assistindo o Evangelho lá, mas isso é um vídeo, é uma reprise, não está ao vivo. Então a fluidificação vai valer? Porque não está sendo ao vivo. Veja só, no momento que eu estou aparecendo aí na sua tela, realmente eu não estou ao vivo, mas você está ao vivo. Você está exatamente neste momento ao vivo assistindo a esse vídeo. E a fluidificação não é para a sua casa, não é para você? Os benfeitores estão com você neste momento ao vivo. Você está ao vivo, eu não. É uma gravação esse vídeo, mas você está ao vivo aí. Então pode fazer. Tenha certeza que a ajuda está vindo. Percebe? Ok? Então, tirada aí essa dúvida, prece de encerramento. Vamos lá então. Querido Deus, benfeitores, espiritualidade amiga, encarnados e desencarnados que se fizeram presente no estudo de hoje, obrigado por mais esta oportunidade de esclarecimento, de conhecimento. Que possamos, diante dessas lições, trabalhar cada vez mais a resistência às tentações do nosso dia a dia. Que possamos vencer essas etapas, ainda que seja uma vitória apenas hoje. E amanhã mais uma, e amanhã mais uma, e amanhã mais uma. Mas que só por hoje a gente já consiga vencer, superar, e que só por amanhã também, e assim por diante. Agradecemos pelo auxílio dado aos anjos guardiães, e que possamos ter uma semana de muita luz, muita paz, muita proteção, podendo ser cada vez mais instrumentos de Deus, a cada vez que praticarmos perante o nosso próximo os valores do amor, da fé, do perdão, da caridade, do auxílio, da tolerância, da paz, da alegria, da resignação. Muito obrigado. Que possamos estar aqui na próxima semana para mais um estudo, que assim seja, graças a Deus. Gente, uma tentação. Eu vou parar de beber, vou parar de fumar, vou parar de... mas aí quando chegar 1º de janeiro, aí eu vou tomar a decisão. Ué, por que tem que ser no dia 1º de janeiro? Pode ser em qualquer dia do ano. Pode ser agora. Ainda mais depois de um estudo desse. Sérgio, mas é muito difícil eu parar de fazer isso aí durante o resto da minha vida. Para só por hoje. Aí amanhã você trabalha. Não, hoje eu também vou parar. E depois de amanhã, hoje eu também vou parar. E assim vai. Não pensa nesse longo prazo. Caramba, não. Vai por hoje. Ou você para, ou diminui, ou vai reduzindo, até que pare por completo. Percebe? E trabalhando essa prece, trabalhando essas energias, trabalhando isso aí direitinho, depois conta pra gente. Tá legal? Muita luz, muita paz aí pra todos. Tenham uma ótima semana. Encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau!